Olá, sejam bem-vindos ao canal Hipóteses. Eu sou o Márcio e hoje estarei trazendo um tema complexo e que muitas pessoas têm dúvidas a respeito dele, que é: Deus, ele pode criar outro Deus? Espero que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus Cristo possa iluminar nossos pensamentos e que as Sagradas Escrituras sejam enaltecidas e que a vontade de Deus ela seja cumprida por meio dessa forma de comunicação. Venham comigo ao Hipóteses. Vários textos serão utilizados para embasar o conhecimento que, no final, estará respondendo à pergunta inicial do vídeo. Para darmos início, precisaremos utilizar o livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 6, que diz o seguinte: Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Esse texto ele traz uma característica importantíssima que é: podemos perceber que Deus ele é considerado um ser todo-poderoso, aquele que tem poder para fazer tudo. E vamos ver agora as três principais características pertencentes somente a Deus. Vejamos quais são elas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, só eles têm a onisciência, onipotência e onipresença. Deus sabe tudo desde sempre. Vejamos um texto ou alguns textos que reforçam essa informação. Vamos à Bíblia Sagrada. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Continuamos com outro texto. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder, e seu entendimento é infinito. Imagine só que Deus, ele sabe tudo desde sempre. O pensamento que cada ser humano tem atualmente e que ele vai ter e o que ele já teve. Isso daí já é algo incrível. Agora imagine que cada uma das pessoas que já existiram e vão existir durante toda a existência da raça humana, Deus sabe todos esses pensamentos desde sempre. Em uma fração, em um zépto de segundo, Deus ele sabe tudo isso durante toda a eternidade. Não existe nada que ele não saiba. Então, isso aí é algo tremendo. Deus ele sabe tudo desde sempre. Não existe nada que pegue Deus de surpresa. Imagine só o pensamento do ser humano. Agora imagine todas as ações de todos os seres que existem, os materiais e os espirituais. Deus ele sabe isso em uma fração de tempo, em um instante. Ele sabe tudo que já aconteceu e o que vai acontecer, e tudo para ele é algo que ele não perde um detalhe sequer. Deus, em sua infinita sabedoria, ele sabe quantos átomos existem no universo e a composição atômica de cada ser vivo, desde os menos complexos, como as bactérias, e vamos para os vírus, e vamos para os animais, e vamos também para o universo com os planetas, galáxias, sistema solar, e tudo isso, Deus ele sabe tudo isso. Deus ele tem conhecimento de todo o processo de formação, ele tem todo o entendimento, porque para ele isso é algo simples, desde sempre. Quando Deus pensou em criar todo esse sistema complexo da criação, ele não levou uma eternidade para planejar isso. Isso ele planejou em um piscar de olhos. Isso de uma forma demorada, como eu estou falando, algo extremamente demorado. Para Deus foi algo muito rápido para ele planejar tudo isso. Ele não levou praticamente tempo algum para planejar, pois ele tem todo o entendimento. Então Deus, como eu falei, ele tem essa característica, onisciência. Vamos para o próximo tópico. Deus, ele pode estar em todo lugar, o tempo todo, em todos os lugares ao mesmo tempo. Vejamos na Bíblia algo que prova tal informação. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Esconderia-se alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor.
Jeremias 23, 23 e 24. Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. No livro de Lucas, capítulo 1, 37, nós encontramos o seguinte texto: porque para Deus nada é impossível. Isso quer dizer que Deus ele pode criar qualquer coisa. Para Deus não há limite na criação. Ele pode criar tudo. Tudo será considerado a criação de Deus. Tudo que Deus criar, então, está abaixo da sua majestade. Deus ele vai estar no topo como Criador e ele pode criar tudo. Falaremos agora especificamente de Deus na pessoa de Jesus Cristo, já que ele, Jesus, abriu mão de sua natureza divina para vir na forma humana. Filipenses capítulo 2 e os versículos 5 e 7 nós podemos encontrar a seguinte passagem: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Jesus, ele nunca perdeu sua identidade e nem a sua essência divina. Observem quantos versículos provam que Jesus, sim, era Deus. Vejamos alguns textos. João 1,14, nós vemos: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, ele sempre existiu, contudo, ele havia só agora se manifestado como um ser humano, na natureza humana. Então, ele escolhe, nesse momento da história, deixar os céus, o paraíso, onde ele sempre habitou, para viver entre nós, na forma de homem. No livro de Mateus, capítulo 28, e o versículo 9, diz que Jesus, de repente, encontrou com algumas mulheres que elas abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Uma prova de que Jesus é Deus e não só um profeta é que Jesus aceitou a adoração daquelas mulheres, diferente de qualquer outra pessoa nas Sagradas Escrituras que nunca aceitaram ser adorados, nem os profetas. Jesus, ele aceita essa adoração. E por quê? Porque ele reconhece a si mesmo como sendo Deus. Ele não pode negar essa adoração que as mulheres vêm e trazem a ele. Então, ele só aceitou porque, de fato, ele é Deus. Vamos para o próximo texto. Nós podemos encontrar a seguinte passagem. Jesus, ele encontra um paralítico e diz: os teus pecados estão perdoados. Os mestres da lei, quando viram isso, eles disseram que só quem pode perdoar os pecados é Deus. E isso foi algo que os chocou, porque Jesus, ele abertamente perdoa pecados, algo que os judeus eles atribuíam somente a Deus. E Jesus, ali mostrando que era Deus, ele diz sim, que ele está perdoando os pecados. Vai, que os teus pecados estão perdoados, paralítico. Então, mais uma vez, Jesus ele prova, ele não nega a sua natureza divina. No livro de João 8, 58 e 59, nós podemos encontrar a seguinte passagem. Respondeu Jesus: eu afirmo, antes de Abraão nascer, eu sou. Jesus ele afirmou ser o eu sou, e essa palavra, o eu sou, é uma das formas pela qual Deus ele é conhecido na antiguidade pelos judeus. Então isso causa um choque naquele povo, porque Jesus está dizendo: olha aqui o eu sou, o Deus da antiguidade, o Deus dos seus pais, os Deus de Isaac, Jacó, o Deus de Abraão. Eu sou Deus. Em João 14, 6, 7, nós vemos: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Se vocês me conhecessem, conheceriam também o Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto.
Jesus, ele aqui afirma abertamente: vocês têm visto a Deus. Você quer ver o Pai? Eu e o Pai somos um. Eu sou Deus. Então Jesus está afirmando novamente aqui que sim, ele é Deus. Não existe sombra de dúvida a respeito disso. Ele não poderia falar a verdade sobre tantas coisas e no final mentir, dizendo, fazendo-se a si mesmo Deus. Ele não poderia fazer tantos milagres, tantas maravilhas, tantas coisas fenomenais e no final mentir sobre algo tão importante quanto a sua natureza divina. Então, Jesus, ele é sim o Deus vindo do céu. Deus, ele não nasce para passar a existir. Em João capítulo 1, e o versículo 1 ao 3, nós temos a seguinte passagem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. Estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Essa é uma passagem que mostra que o Verbo, Jesus, sempre existiu durante toda a eternidade. Ele simplesmente agora deixa a sua forma no céu, sua forma espiritual, e assume a forma humana. Para demonstrar o seu grande amor pela humanidade, ele deixa a sua posição infinitamente superior e vem para a forma de homem. Continuando o contexto. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O fato de Jesus nascer não quer dizer que ele passe a existir naquele momento. O que aconteceu foi que ele escolheu viver como ser humano aqui entre a criação que ele mesmo fez. A forma de Deus demonstrar o seu amor, ser visto e compreendido por nós, é que ele abriu mão de uma posição infinitamente superior para vir na forma de homem e viver entre nós durante algumas décadas, aproximadamente 33 anos. Fazendo uma rápida e simples comparação com relação à grandeza de Deus, é como se a grandeza de Deus fosse algo semelhante à vastidão dos oceanos. E não é possível compreender a imensidão da sua grandeza, porque é algo que vai além da nossa capacidade compreensiva. E mesmo estando mergulhado nesse oceano, seria algo impossível de se perceber por causa da sua tremenda imensidão. Então, isso aí, de forma simples, seria a comparação entre a grandeza de Deus. No Antigo Testamento não dava para perceber o quão grande Deus é. E para que a grandeza dessa essência possa ser compreendida, uma pequena amostra dessa água do oceano é tirada, colocada em um recipiente e dada como uma amostra. Ao provar a quantia contida no recipiente, você começa a ver, perceber, experimentar a essência imensurável do oceano que está contida naquela amostra retirada da fonte. Deus, ele é tão grande que não cabe na criação. Logo, ele escolheu abrir mão de sua grandeza para que ele pudesse entrar nela e interagir. Isso para que a criação pudesse vê-lo, senti-lo e compreendê-lo. De outra forma, seria impossível interagir com Deus. Seria impossível vê-lo e compreendê-lo. Só dessa forma, ele faz com que o ser humano consiga perceber até certo ponto o quão grandioso é Deus. O próximo tópico é algo fundamental para nós entendermos essa discussão em relação ao tema, ou em torno do tema. Ou você é Deus ou não é. Em João 10,30, nós podemos ver Jesus dizendo o seguinte: eu e o Pai somos um. Essa declaração ela deixou os judeus furiosos, porque eles compreenderam que Jesus estava afirmando ser Deus. E Jesus ele não podia, de maneira alguma, omitir essa informação. Eles compreenderam que Jesus ele era Deus, ele é Deus, e Jesus confirma. Vocês entenderam isso? Eu e o Pai, sim, somos um. Livro de João, capítulo 10 e o versículo 33 diz o seguinte: pois você, que é apenas um ser humano, está se fazendo de Deus. Todos entenderam aquilo que Jesus declarara, pois essa comparação foi algo assombroso para todos aqueles que ouviram e
todos ficaram revoltados com aquilo que eles escutaram da boca do próprio Jesus. Em João 15:26, nós vemos Jesus dizendo: mas quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede de Deus, ele testificará de mim, ou ele testemunhará de mim. Observe que Jesus mais uma vez afirma que é ele, junto ao Pai, que iria enviar o Espírito Santo, que iria enviar Deus. Há um teor de responsabilidade incrível nessas palavras proferidas por Jesus. O Filho conversando com o Pai a respeito do Espírito Santo. Jesus dizendo: ele vai vir porque eu e o Pai assim decidimos, e o Espírito Santo está aqui para vir auxiliar o ser humano. Ele sendo Deus, ele vai vir porque Deus entre si entra em comum acordo para realizar essa tarefa estabelecida pelo próprio Deus. O próprio Espírito Santo, o próprio Deus Pai, o próprio Jesus Filho determinam em comum acordo que isso iria acontecer. Ninguém além de Deus poderia participar dessa conversa, desse acordo, de tal ação conjunta. Deus, o Espírito Santo, ele dá testemunho a respeito de Jesus, que estava junto ao Pai, que diz o seguinte: Jesus, que se ele não for para o céu, o Espírito não viria. Que responsabilidade de Jesus e a sua vida. No livro de João 14, 16, 17, nós vemos Jesus dizendo a seguinte palavra: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita entre vós e estará convosco. Já em João 16, 7, Jesus diz o seguinte: mas eu vos digo a verdade, para a vossa vantagem que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, mas se eu for, vos enviá-lo para vós. Jesus, ele afirma que ele e o Espírito Santo são iguais. Agora, Jesus revela um mistério para a humanidade, pois muitos não sabiam que o Espírito Santo existia como uma pessoa. Observe que no livro de Atos, capítulo 19, versículo 2, Paulo ele conversa com Apolo e outras pessoas que estão com ele, e Paulo pergunta se eles já haviam recebido o Espírito Santo. E Apolo e as outras pessoas dizem que eles nem sabiam que havia o Espírito Santo. Então, Jesus ele está revelando a pessoa do Espírito Santo, e o Espírito Santo e ele são Deus. Vejamos qual é a hipótese para o vídeo de hoje. Deus, ele pode criar um ser muito poderoso, quem sabe um ser com poder extraordinários, algo inimaginável. Entretanto, criar a vida é algo que só Deus pode, tanto no plano material como no plano espiritual. E respondendo à questão do início, Deus não pode criar um outro ser que seja Deus. Deus não pode criar um outro Deus. E vejamos por quê. Se um ser fosse criado por Deus, e esse ser fosse um ser todo-poderoso, e ainda assim tivesse a onisciência, mesmo assim ele não seria onipresente, pois haveria um momento da eternidade em que ele não existiria, pois não havia sido criado. Esse ser criado, ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, pois houve um momento em que ele não existia. Jesus, em Apocalipse 22, ele fala que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Isso quer dizer que Jesus é o criador de tudo. Antes de toda a criação, Jesus já existia. E ele põe fim em todas as coisas. Ele criou, ele pode, em um momento da história, pôr fim em tudo. Só o fato desse ser precisar de um outro ser para existir faz com que ele não seja onipotente e muito menos onisciente, pois por si só ele não tem capacidade para existir e muito menos consciência para planejar a sua própria existência. Várias pessoas têm dificuldade com relação a o Pai, o Filho e o Espírito Santo serem Deus.
Porque para muitas pessoas, Deus é o Pai e o Espírito Santo, e o Filho, sendo Jesus, é um ser inferior. Contudo, vamos desfazer essa dificuldade interpretativa da seguinte forma. Imagine o termo Pai sendo substituído por Deus, Filho sendo substituído por Deus e Espírito Santo sendo substituído por Deus. Dessa forma, temos um termo em comum para representar a Trindade, ou seja, Deus. Então, ao invés de ter Pai, Filho e Espírito Santo, temos Deus. As três pessoas são representadas por uma mesma palavra. Então, não sobra mais dúvida a respeito disso. Os três são um. Um outro exemplo para definir a essência divina é a molécula da água. A composição química da água é formada por H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Esses 3 átomos formam a água, seja ela em qualquer um dos estados, seja líquido, sólido ou gasoso. Todos os três têm a mesma essência, e ambos, apesar de apresentarem estados físicos diferentes, continuam sendo água. Deus é como a água, apresenta-se em 3 pessoas, mas permanece sendo uma pessoa, pois ambas as pessoas da Trindade têm a mesma essência divina. E não é novidade que Deus apresente-se de forma metafórica como sendo a água. Existem várias outras passagens bíblicas que provam a existência de Deus na Trindade, as 3 pessoas como sendo Deus. E é isso, amigos. Espero ter respondido a questão, ou as questões que foram levantadas. As dúvidas espero terem sido sanadas e esclarecidas de que Deus ele não pode criar um outro Deus, porque se ele criar, o que for criado é criação. E esse é o abismo infinito que separa Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus existente, e qualquer outra coisa, criado será sempre a criação. Nunca será Deus. Espero ter ficado claro, espero que o Espírito Santo possa esclarecer, tirar qualquer dúvida a respeito do tema que foi mostrado hoje. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aí. Espero que a paz de Cristo esteja sobre todos vocês e que a graça e a verdade de Jesus permaneça em vossos corações. Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal Hipóteses. Tchau!